Hoje a gente destaca a cultura. Nós vamos conhecer agora um sergipano muito talentoso que faz da arte visual sua forma de expressão. E dentre suas inspirações, uma das que mais se destaca é a nossa terra. A gente confere agora o trabalho de Fábio Sampaio numa matéria muito especial com o nosso repórter Lohan Lima. Eu tenho certeza que você vai amar a sensibilidade desse profissional. Acompanhe. 30 anos de expressão, de cultura, de arte. Hoje nós vamos viajar na história de um sergipano que esbanja criatividade e sensibilidade. Eu estou falando do Fábio Sampaio, que já está aqui e eu quero saber se está preparado para a gente, viajar. Preparadíssimo. Vamos lá? Vamos nessa. Fábio Sampaio se construiu artista a partir de suas vivências e criatividade. Com 3 décadas percorridas, ele expressou Sergipe em nossas terras, mas sobretudo para além delas, chegando a expor obras em grandes centros artísticos do mundo. Agora é momento de viajar nessa trajetória e conhecer mais desse grande talento. Muita história, né? Em cada traço, em cada expressão artística. O Fábio Sampaio estava contando aqui, enquanto a gente observava algumas de suas obras, que por trás delas, cada uma tem uma história, tem uma identidade, isso, um pouquinho do Fábio, é isso? São 30 anos, né, Lohan? São 30 anos, parece que foi ontem, né? Um menino de 20, 21 anos entrando na Galeria de Arte Álvaro Santos, ali no centro da cidade, né? Foi onde eu iniciei minha carreira profissional, ganhando o Salão dos Novos, né? E de lá para cá, então, são 30 anos ininterruptos produzindo arte, né? Então, cada trabalho tem essa especificidade dessas vivências, né? E com o passar do tempo, esses 30 anos, eu começo a perceber que os trabalhos eles vão se conectando, mas eles falam da mesma coisa. Eles falam justamente, né, do meu entorno, né, das coisas que eu gosto, das coisas que eu entendo, né, como o meu mundo, né, como o mundo está funcionando, né? Então, todas essas vivências, experiências eu trago para os trabalhos. Mas na verdade os trabalhos eles procuram ter uma certa, eles têm uma independência, né? Porque eu não procuro também produzir sob nenhum tipo de modismo, mas, né, como eu falei, o que está ao meu redor, então são obras que têm diria uma palavra, originalidade mesmo, né? Um pouco além da criatividade, obviamente que deve-se ter, mas tem essa questão da originalidade, que é o que eu procuro, né? A criação de desenhos que eu chamo de desenhos híbridos, né? Então são desenhos que eu estou sempre o tempo todo ali mexendo um desenho com o outro, então, sabe, acaba saindo uma coisa que de repente as pessoas acham assim, poxa, meio estranho isso, mas na verdade quando elas observam mesmo que tomam consciência, assim, elas percebem que é algo que é do cotidiano mesmo das pessoas, né? E eu tenho uma curiosidade que é sobre esses 30 anos, né? Se a gente fosse dividir por décadas, 3 décadas, primeira, segunda, terceira, eu queria saber de você como era o seu pensamento nos primeiros 10 anos, depois nos 20 anos e agora com 30 anos, tanto em relação à técnica quanto em relação à visão de mundo. Então, a primeira técnica que eu comecei a me expressar foi o nanquim sobre papel. Eu estudei edificações, então eu, né, cursava o desenho arquitetônico, né? Então eu trouxe do desenho arquitetônico essa prática, né, para as artes plásticas. Então no início eu não entendia muito bem a cor, então meus trabalhos eles eram preto e branco, né? E engraçado que agora, depois de 30 anos, eu voltei a fazer o desenho, né, a nanquim sobre o papel, né, mas com toda essa carga dos 30 anos, né? Mas eu consigo meio que separar esses 30 anos. A primeira década, então, foi aquela década muito de tentar como eu venho do nanquim, né, preto e branco, tentar fazer a cor entrar no trabalho, né? A segunda década é uma década mais de uma afirmação de um cara que já tem uma experiência e que começou também não só mostrar o seu trabalho, mas também começou a aglutinar os outros artistas, né, da minha geração, né? Então eu comecei a desenvolver, além do artista, também o produtor cultural e o curador, né? Então eu comecei a produzir exposições não só para que eu participasse, mas que para outros artistas participarem. Aí a gente pode dar o exemplo do Caju Cidade, né? Que esse projeto está nas ruas de Aracaju, são 20 e poucos cajus, né?
E aí a terceira década, então, seria essa década um pouco mais de tentar, assim, de ver essas duas, e quem fez muito bem isso foi a minha esposa, a Graziele, né? Porque ainda lá pelos quase 30, 20 e poucos anos, eu falei, cara, eu tô meio tentando fazer aí realinhar uma outra profissão, tenho bastante exposição, né? E ela percebeu que você está meio inseguro, eu falei, um pouco. Ela pegou o meu currículo assim e tal e leia. Mostrou para você. Leia. Aí eu li e falei, puta, eu andei muito, cara. Não tem mais como voltar atrás ou parar, né? Porque a gente fica, né? Quem tem muita exposição como eu, assim, você fica pensando, pô, eu poderia fazer outra coisa, mas na verdade é a falta de tempo para poder produzir mais, né? Eu costumo falar que se eu fosse 3 pessoas, cara, assim, né, em uma eu, sabe? Pelo menos umas 35 horas por dia. Pô, aí se a gente conseguisse, seria... Eu produzo muito, né? Então eu produzo muito e tenho muitos projetos, né, de exposições e obras, né? Então, esperando o momento certo de vir à tona tudo isso. E o projeto do Caju Cidade, né? Tem uma história por trás da ideia, como foi que surgiu, porque hoje virou realmente ali o símbolo. Quando a gente passa em vários pontos da cidade, a gente vê aquela obra ali que remete muito, né, à nossa cultura, à nossa identidade, e que tem o surgimento a partir de você. Eu tenho um orgulho de falar do Caju Cidade dentro desses 30 anos de carreira. É um projeto que nasce da vontade de participar de um outro projeto chamado Cow Parade, que é das vacas, né? Então, esculturas de vacas, seu tamanho natural. E nas grandes capitais do mundo, esse projeto ele acontece. E aí eu fiquei me perguntando, né? Isso lá no início dos anos 2000, ali, eu fiquei perguntando, quando é que vai chegar em Aracaju? Aí eu falei, cara, não sei, eu vou aguardar chegar aqui. Aí eu falei, por que não desenvolver o nosso, né? Então aí eu comecei a pensar no nosso, aí eu falei, cara, é o Caju mesmo, eu acho que né, o que obviamente está no nome da cidade, né, o que as pessoas esperam de repente ver em Aracaju e que eu via muito em Aracaju, né? A questão do artesanato de Aracaju, ele era muito recheado da identidade, né, do caju, né? Mas depois de um certo tempo a gente percebe que ele meio que deu uma estagnada, né? E aí com o advento do Caju Cidade, aí isso teve um boom, né? Não só no artesanato, mas como na culinária, na publicidade. Por exemplo, se a gente for pensar, o Caju Cidade ele começou em 2009, sendo espalhado pela cidade de Aracaju. Você vai imaginar que todas as crianças nascidas naquela década ali, naquele período, elas têm fotografias no Caju Cidade, né? Porque sempre um ponto turístico da cidade é um dos pais que costumam levar os filhos, né? Então o Caju Cidade ele bombou tanto em mídia local como nacional, né? E faz parte desses 30 anos aí. A forma do caju chama atenção, né? Que realmente lembra o caju in natura, como a gente poderia falar. Mas assim, o que vai trazer o diferencial é o que está em volta dele, né? Cada um foi pensado com aquele local onde ele está sendo instalado. No início a ideia era essa, né? Então foi uma parceria junto com a Prefeitura Municipal de Aracaju, né? Então identificou locais, né, turísticos e também locais em bairros também mais afastados do centro, né? Então a gente tem Bairro América, Siqueira Campos, Augusto Franco, vai até Colina do Santo Antônio. Então, e cada artista então que foi convidado a participar, a gente tentou estabelecer então essa relação com esse bairro, não que necessariamente o artista morasse no bairro, mas o tema dele pudesse, sabe, estar incluso ali naquela comunidade, né? Então esse projeto ele não só para os turistas, né, mas é para também mais para os aracajuanos mesmo. E nós estamos aqui numa loja de cadeiras, né, para escritórios. Tem até uma réplica, né? Eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa réplica está aqui nessa loja. Essa réplica aqui do Caju Cidade eu comecei a desenvolver o ano passado, né? Então, porque foi um pedido, né? As pessoas não conseguem, nem todo mundo vai conseguir levar um caju de 2,5 metros para casa, né? E aí eles me cobravam muito uma réplica, né? No tamanho que pudesse, né, estar em casa. E eu consegui, então, o ano passado, porque a demanda é grande, né? Porque o Caju Cidade é um outro trabalho meu, né? Um trabalho paralelo ao meu trabalho, né? É uma marca, né, que eu desenvolvo hoje tal, e pretendo lançar outros produtos dessa marca. Então. E aí, o ano passado a gente lançou na Galeria Mário Brito, então, 30 unidades, né? São todas assinadas e seriadas. E aqui essa loja aqui tem esse aqui,
E algumas pessoas também têm em suas casas. Agora eu quero ver se esse ano eu dou um prosseguimento, consigo parar um pouco para poder desenvolver mais uma série desses cajus. E eu queria que você falasse também dessa exposição também que comemorou todas essas 3 décadas. Então, o nome da exposição é Antes que eu me esqueça da verdade, eu preciso mostrar o que vi, né? Então é uma exposição de comemoração dos 30 anos, mas de obras que nunca foram expostas em Aracaju. Então são obras que foram expostas em São Paulo, no Rio, na Bélgica, em Salvador, e que nunca tinham sido mostradas aqui. Então eu resolvi comemorar e trazer para o público de Aracaju essas obras inéditas aqui, né? Então foi um momento bacana. E a Galeria Álvaro Santos, como eu falei anteriormente, é a galeria onde eu inicio minha carreira profissional, né? Onde eu realmente desperto para as artes plásticas, porque até então eu era o desenhista, né, técnico, né? E aí é lá onde tudo começa. Então eu, né, juntamente com uma equipe, a gente bolou então essa exposição e muito prazerosa de poder mostrar esse resultado, né, não é o resultado dos 30 anos, porque as obras não compreendem os 30 anos, mas de um aprofundamento, né, que vem... São inéditas de exposição em Aracaju. E são inéditas aqui, estavam inéditas, né? Não estão mais, né? É verdade. Bom, agora eu fiquei sabendo que tem também outras obras por aqui e vamos passear então? Vamos lá. E já estamos aqui também com essas 4 obras de colagem, que eu já estou percebendo que tem aqui uma referência musical. Exato. Cara, música é meu combustível o tempo todo, né? Assim, na verdade, eu adolescente, eu tinha 3 opções. Ou ser músico, ou ser jogador de futebol, ou então ser artista plástico, né? Mexer com arte, com cinema e tal. Futebol eu era mais zagueirão e aí machucava muita gente. Músico, eu até fiz curso de violão, foi legal, mas as artes plásticas, as artes visuais é o que me chamava mais a atenção, assim. Era o que eu compreendia mais, o que me tirava mais do controle, assim, né? Então, acho que as artes visuais é isso. E a colagem, ela tem essa liberdade, né? E esses trabalhos aqui, eles são de uma exposição que aconteceu em São Paulo, a Galeria Recorte. E aí a gente fala mais uma vez do meu cotidiano, né? Então são 4 discos da coleção do meu pai, né? E fiz essas colagens, porque esses discos têm a memória afetiva, né? Justamente das músicas que meu pai ouvia, né? Com a gente aos finais de semana. E então o nome da exposição é Domingo, então é sempre o meu cotidiano, as minhas referências minhas obras de arte, elas têm isso, né? Então aqui a gente tem o Gonzaguinha, o Benvenido Granda, que é um mexicano que meu pai ouvia muito, que é muito legal, a Simone, né? E o Roberto Carlos, que é o rei, né? E aqui, né, várias referências do que eu entendo por essas pessoas, esses artistas, né? No caso da Simone aqui, esses confetes aqui. É que eu lembro muito da Simone no carnaval, né? As coisas do carnaval, não do Natal, né? O Natal é conhecido também, né? É mais do carnaval nessa época, né? E aqui o Granda, né? É o Granda, o Bem-vindo do Granda, é o mexicano, é muito legal isso. Então me remete muito à coisa da pizzaria, né? Pizza com refrigerante, né? Um boleirão e tal, né? Meu trabalho é isso, ele vai, cara, por esses caminhos e sabe, que eu acho que é o caminho de muita gente, né? As pessoas, eu acho que todo mundo que tem contato com esses trabalhos, elas percebem isso, né? Que as pessoas têm né? As pessoas da minha geração ali dos anos 80, 90, né? Os pais ouviam muito esses artistas aqui, né? Então eu trago isso como uma referência não só minha, mas eu acredito que as pessoas também tenham, né? Então cria essa proximidade, né, da arte com a coisa da vida, do aqui e agora, né? E nós chegamos à obra mais antiga dessa sua última exposição, que tem uma tradição portuguesa, pode dizer assim? Isso, exatamente. É uma técnica, né, azulejaria portuguesa, que eu desenvolvo, é outra técnica, né, esses 30 anos que eu desenvolvo. Inclusive eu tenho um painel bem grande na Biblioteca Pública Epifânio Doria, Parque da Sementeira e em algumas residências particulares também a gente tem esse trabalho. E esse trabalho, ele é um protótipo de um trabalho maior que está no acervo da Energisa, né? E aí, preparando a exposição, eu lembrei que esse trabalho estava no ateliê desde 2010 e resolvi, então, emoldurá-lo e também 2010/2024, né? E é o homônimo da exposição, né? Então, ele não tinha título anteriormente, agora recebeu o título da exposição. Bom, Fábio, eu quero te parabenizar em nome do Você em Dia
pelos seus 30 anos de carreira. E para finalizar aqui esse nosso bate-papo e essa viagem na sua história, eu queria saber, a partir de agora, nos próximos 30 anos, o que será que virá do Fábio Sampaio? Olha, difícil prever? É difícil prever, mas porque na verdade ele esse tempo já está contando já, né? Então, agora em setembro eu participo da Semana de Arte e Design e Arquitetura de Aracaju, né? A SADA. E aí logo depois então já tem outros trabalhos. Então, quer dizer, o trabalho de um artista plástico, às vezes as pessoas podem achar assim, o artista ele cria algumas obras, né, durante um certo período, aí daqui a pouco ele fica recluso, ele espera uma inspiração. Não, o trabalho do artista plástico ele é todos os dias, né? Então, eu já tenho agenda aí até 2027, graças a Deus, e projetos que no meio do caminho também vão aparecendo. Então, é isso aí. Mais 30, bastante atividade e disposição e saúde. Olha aí, muito bacana poder conhecer esse trabalho belíssimo. Parabéns ao Fábio, muito sucesso na sua trajetória, com amor pela arte, por Sergipe. É muita sensibilidade no seu trabalho. Eu fiquei encantada, cada trabalho que eu vi eu ficava mais encantada acompanhando aí, né, cada imagem. E eu digo para você, Fábio, você é um talento que nos orgulha, viu? Parabéns. Obrigada, Lohan, por compartilhar conosco aí esse trabalho belíssimo.